Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Olha aqui, você quer acompanhar essa série do começo ao fim? Pega o vídeo aí, seja no Face, seja no Instagram ou no YouTube. Pega o vídeo Quem é o Seu Deus e vem maratonando. Nós vamos postar vídeos toda segunda e toda sexta. Então dá tempo de você nos alcançar, né? Nessa maratona, meditando sobre a carta de João. Esse vídeo, essa devocional, ela é muito importante. Porque se você entende o princípio, você entende o fim. Você entende o propósito. Você entende o sentido, a razão. E a meditação hoje é na parte de 1 João, capítulo 3, do verso 9 ao 12, onde João continua a divisão. Filhos da luz, filho das trevas. Aquele que busca a verdade, aquele que busca a ilusão. Aquele que aceita a lógica, a razão, os princípios de Deus. E aqueles que querem o contrário, que Deus se encaixe à sua vontade e à sua verdade e aos seus princípios. É isso, né? Então, no princípio de toda a criação na terra, era o amor perfeito. Era tudo baseado na verdade, na justiça. O homem foi criado para se relacionar com ele, com seus semelhantes, com a criação e principalmente com o Criador, que é de onde ele veio, que é a sua origem. Então é disso que João está falando. O homem saiu do princípio. Quando ele sai do princípio, ele sai da sua posição como filho, como ser eterno. E ele sai, lógico, do propósito. Se você entender isso, você consegue ter uma visão total do homem, da criação, de Deus. A sua mente se abre, os seus olhos se abrem, né? Então, não existe ninguém melhor do que ninguém. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E na queda também continua. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o mundo diz o contrário. O mundo diz que há pessoas melhores que as outras, baseado no que elas têm, baseado na sua beleza, baseado no poder. Mas perante Deus somos todos iguais. Todos nós precisamos da glória e da presença dele para sermos eternos, como ele é e como nós éramos antes da queda. E foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Jesus se entregou. E foi para isso que quando Adão e Eva caem, o Senhor mata um cordeiro que já representa Jesus e cobre a vergonha deles. E João fala sobre o sacrifício de Caim no verso 12, né? Caim entregou das suas primícias, mas ele era lavrador. Abel também entregou das suas primícias, ele era pastor de ovelhas. E com certeza os dois sabiam que o que Deus queria, o que Deus exigia, era um sacrifício de um animal, de um cordeiro, de um primogênito, né, sem defeito. Com certeza Caim sabia disso, né? Por quê? Porque esse sacrifício que foi exigido também do povo de Israel, do povo hebreu, até quando Jesus veio, porque esse sacrifício representava o sacrifício de alguém inocente, pagando pelos pecados daqueles que realmente são os culpados. E isso foi para que eles entendessem quando o Cordeiro de verdade viesse como um de nós, porque como o animal vai salvar um homem, teria que ser um homem inocente e puro, e isso foi prometido para Adão e Eva. Mas Caim não entendeu, e muitos não entenderam, inclusive o povo judeu também não, pois mataram o Filho de Deus. Então você percebe aqui uma divisão muito interessante. Abel deu aquilo que ele tinha e aquilo que o Senhor exigia. Ele não questionou, ele apenas obedeceu, ele apenas confiou, ele apenas acreditou. Mas Caim não, cheio de razão, da sua razão, ele quis oferecer o que ele queria, do jeito que ele queria, da forma que ele queria. Não era ele que queria se encaixar
aos padrões e aos princípios divinos. Mas o contrário, ele queria que Deus se encaixasse à sua vontade. E esse é o padrão do mundo. Não é ele que quer obedecer a Deus, mas quer que Deus o obedeça. Esse é o caminho que as pessoas trilham hoje em dia. Não, Deus tem que me servir e não eu que devo servi-lo. Não, Deus tem que me amar, mas eu não preciso amá-lo. Deus tem que me perdoar, mas eu não preciso perdoar ninguém. É isso. É assim que o mundo vive, é assim que o mundo caminha. Então, João deixa claro aqui, né, essa visão, né, que Caim tinha. Ele se encheu de si mesmo, ele se encheu de razão e por isso assassinou o seu irmão. Encheu-se de razão, querendo justiça própria, né? Eu não merecia passar por isso. E Deus fala para ele lá em Gênesis: se você não fizer o que é correto, porventura eu não vou te aceitar e aceitar o seu sacrifício. Mas hoje é exatamente isso que acontece. Quanto mais o mundo caminha para o fim, mais as pessoas se tornarão egoístas, mais amantes dos prazeres do mundo do que amantes do Senhor, inimigos do bem e amigos do mundo. Então, o que aconteceu com Caim e o que aconteceu com a humanidade? Retiraram a verdade do centro, retiraram o amor do centro e colocaram a sua razão, a sua verdade, e muitas vezes vivendo de aparências, vivendo uma hipocrisia, né? Que é a religiosidade. Por fora, uma aparência de boa pessoa, de bom cristão, mas por dentro não houve conversão, não há obediência, não há realmente um novo nascimento. Então, o homem, para fazer o caminho de volta, ele precisa abandonar a sua razão, a sua visão de mundo, de Deus, de si mesmo, e se entregar à razão divina. Esse é o princípio. E essa entrega ela é gradativa, ela é diária. Conforme você vai se aproximando da verdade, você vai entendendo que a sua razão não é nada. Como Jesus disse, a razão do homem é como trapo de imundícia, não serve para nada. Mas devemos crer e se entregar à razão divina. É essa a razão. A cada passo que eu dou, para essa razão, eu vou entendendo o sentido da vida. Para onde o mundo caminha, para onde aqueles que confiam na verdade caminharão. Então, quanto mais você se aproxima da luz, você busca os tesouros eternos e não os terrenos. Sua vida não é mais pautada sobre o que você tem, sobre sua beleza exterior. Você não divide mais as pessoas entre aqueles que são bonitos, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm influência. Não, mas sim aqueles que são, aqueles que têm caráter, aqueles que têm amor, que buscam a justiça, que buscam a verdade. A única divisão que existe são pecadores arrependidos rumo ao céu, servindo a Deus, obedecendo a Deus, e pecadores não arrependidos, rebeldes como Caim, que trilhou o seu caminho, que não quis obedecer a Deus, que buscou a sua própria vontade. E quem não anda na verdade, infelizmente, perecerá com o mundo. Só levamos conosco deste mundo aquilo que somos e não o que temos de material. Nossos títulos, nossa glória, aquilo que fomos aqui, fica conosco e fica aqui no momento que nós partimos deste mundo. Que você se apegue ao princípio eterno, que você se apegue à verdade eterna, e você será eterno para sempre. Que Deus te abençoe, que o Pai te ilumine e até a nossa próxima devocional. Busque a palavra, leia os evangelhos, leia a Bíblia, tenha o seu momento com Deus e procure sempre andar na luz. Se você andar na luz, você vai entender o verdadeiro sentido da vida. Tenha uma vida com princípios.